Salve galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre troca de contexto. Troca de contexto é uma operação que o sistema operacional executa para permitir que vários processos consigam compartilhar o mesmo núcleo do processador. Muita gente já deve estar familiarizada com esse processo de troca de contexto, mas para deixar um pouco mais didático esse vídeo, eu vou explicar bem por cima como que funciona esse processo, tá? É mais ou menos assim. O núcleo está executando instruções de um primeiro processo. E de repente o segundo processo está aguardando para ser executado, E depois de um período de tempo, o sistema operacional decide que ele quer começar a executar esse segundo processo ou retomar a execução desse segundo processo. Para que isso aconteça, o sistema operacional tem que salvar todos os dados do primeiro processo e carregar todos os dados do segundo, se ele já está sendo executado, Então, para que ele tenha todo esse contexto e consiga executar corretamente de onde ele estava. Esse custo de salvar as informações do primeiro processo e carregar as informações do segundo, a gente chama isso de overhead da troca de contexto. Fazendo um paralelo, na nossa vida profissional, a troca de contexto também acontece quando a gente está focado em uma atividade e de repente a gente precisa parar de fazer essa atividade temporariamente para dar foco em uma segunda atividade para só mais tarde retomar a primeira. Dependendo da quantidade de informações que a gente precisa armazenar, qual é esse contexto que a gente precisa armazenar na nossa cabeça, o impacto dessa troca vai ser maior ou menor. Falando especificamente sobre desenvolvimento de software, sempre que a gente troca o contexto, a gente tem que registrar uma série de informações mentalmente. Às vezes a gente não se dá conta de quantas informações diferentes a gente tem que registrar. Mas aqui, pensando só um pouco, a gente pode levantar várias. A primeira básica é onde a gente parou quando a gente está fazendo uma atividade. Eu estou no meio do desenvolvimento de uma classe ou de um método, por exemplo. O que ainda precisa ser feito e o que eu já fiz, Quais são as documentações relevantes ou informações de negócio que eu já tinha coletado sobre esse desenvolvimento? Qual que é o impacto desse software que eu estou fazendo em outras peças de software que já existem? Qual é o funcionamento de APIs que eu dependo ou de libs que eu estou usando dentro desse sistema? E além disso, a gente tem que armazenar informações sobre a nossa estrutura de código. Sempre que a gente está codando, a gente sabe o nome de muitas variáveis de cabeça, como está a estrutura de pasta, qual que é a arquitetura desse software e a arquitetura do sistema que ele está incluído e qual que é a abordagem que eu estou usando nesse projeto. O livro Quality Software Management, System Things, que é um livro de 91, do Gerald Weinberg, ele explora um pouco o custo dessa troca de contexto para desenvolvedores de software. Nas análises que ele apresenta no livro, o autor chega à conclusão que um desenvolvedor gasta em média 20% da sua capacidade produtiva sempre que ele faz uma troca de contexto e esse 20% é para cada atividade que ele coloca a mais como simultânea. Ou seja, se ele está focado 100% numa atividade, ele tem 100% da capacidade produtiva para realizar aquela atividade. Se ele está dividido em duas atividades, a gente pensaria que ele tem 50% da capacidade produtiva para cada atividade, mas na verdade ele tem 20% ele perde, e então ele tem 40% para a primeira atividade e 40% para a segunda. Se ele estiver trabalhando em 3 atividades simultaneamente, então ele perde 20% duas vezes, ou seja, ele perde 40% e sobra 60% para dividir em 3 atividades, ou seja, ele teria 20% da sua capacidade produtiva para cada atividade. Fica bem claro aqui, vendo esses números, que não é uma estratégia muito interessante que um engenheiro trabalhe em mais de uma atividade simultaneamente. Então, é legal que a gente pensar em estratégias para minimizar esse impacto. E hoje aqui nesse vídeo eu vou deixar três ideias para vocês aplicarem no seu dia a dia e tentar reduzir o overhead da troca de contexto, tá? A primeira é usar práticas DevOps. Quando a gente usa práticas DevOps como criar automações para simplificar tarefas ou
fazer validações automatizadas, a gente evita ter que voltar em um contexto que a gente já terminou o desenvolvimento. E então a gente não precisa recarregar toda aquela informação para dar seguimento em algum assunto. Então sempre que a gente cria um pipeline de continuous deployment, testes automatizados, garantias de integração, publicação de imagens, esse tipo de coisa, a gente simplifica e diminui a quantidade de vezes que a gente tem que voltar nessa mesma atividade. A segunda é dar visibilidade do seu contexto atual e das suas atribuições para o seu time. Sempre que você dá visibilidade para o seu time, você diminui a chance de que uma nova atividade seja atribuída para você. E isso vai diminuir muito a chance de que você tenha que ficar alternando entre contextos. E a terceira e última dica desse vídeo é pensar em limitar o trabalho em progresso. Diversas metodologias ágeis usam esse mecanismo de limitação de trabalho em progresso para evitar que, primeiro, um engenheiro tenha mais de uma atividade simultânea e também para evitar que os times façam muitas atividades diferentes. Porque dessa forma a gente, além de colher o benefício de troca de contexto do desenvolvedor, a gente faz com que o número de assuntos que um time está trabalhando são menores, logo as pessoas estão mais inteiradas nesse assunto e conseguem interagir porque ela também não vai precisar ficar chaveando o contexto durante as discussões. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like e é isso. Abraço!